A história da Igreja Adventista está diretamente ligada a um homem chamado Guilherme Miller. Miller, através dos seus estudos nas profecias bíblicas, especialmente no livro de Daniel, ele chegou à conclusão que poderia marcar a data da segunda vinda de Cristo. Estudando o capítulo 8 de Daniel, ele chegou à conclusão que Jesus voltaria à Terra no ano de 1843. Miller leu Daniel capítulo 8, versículo 14, que diz: Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. De acordo com Miller, os dias ou tardes e manhãs aí mencionados significam anos, ou seja, 2.300 anos. Agora, ele só precisava saber a data exata de quando havia começado a contagem nesses anos. E lendo Daniel capítulo 9, versículo 25, Miller entendeu que a contagem regressiva dos 2.300 anos seria a partir da ordem dada para a reconstrução de Jerusalém. O cálculo de Miller seria o seguinte: 2.300 tardes e manhãs seriam 2.300 anos, menos 457, que é o ano da ordem de Artaxerxes para reconstruir Jerusalém. O resultado seria 1843, que era o ano da volta visível de Cristo. Miller e seus seguidores começaram a entender que o santuário a ser purificado seria a terra, e que, portanto, Jesus voltaria à terra no ano de 1843. Jesus virá purificar a terra em 1843. Incentivado por alguns amigos, Miller começou a pregar a sua nova descoberta nos anos da década de 1830. O que me assusta é que Miller marcou a data da segunda vinda de Cristo, mesmo Cristo tendo dito que ninguém sabe o dia em que ele vem, nem ele mesmo, a não ser o Pai. Toda a família White abraçou as ideias de Miller. Eles saíram então da igreja metodista para seguir um homem que marcou a segunda vinda de Cristo. A pregação de Miller impactou o mundo de sua época. Os historiadores nos contam que tamanho foi o impacto das suas pregações, que pessoas de diferentes denominações abandonaram seus afazeres, abandonaram seus bens, abandonaram suas fazendas para se prepararem para receber o Senhor em 1843. Mas acontece que Jesus não veio. Por que não veio? Porque a profecia de Miller era falsa. Isso é a grande decepção. O dia chegou, Jesus não veio. E por conta disso, muitos seguidores de Miller abandonaram o movimento. No entanto, alguns de seus seguidores começaram a ensinar que houve um erro de cálculo e que, portanto, Jesus voltaria à Terra, na verdade, no próximo ano, no dia 22 de outubro de 1844, no dia da expiação. Esse dia chegou e as pessoas ficaram, então, ansiosas, esperando a vinda do noivo. Mas sabe o que aconteceu? Jesus não veio. E por que não veio? Porque Miller estava errado. Porque os seguidores de Miller também estavam errados. Como disse a senhora White, o tempo esperado passou e o Senhor não apareceu. Foi tudo uma decepção. Mas eu pergunto a você, você esperava que fosse diferente? É óbvio que não. Ninguém tem autorização para marcar o dia da segunda vinda de Cristo, a não ser o próprio Pai, e ele já fez isso e está determinado por ele. É importante dizer também que Miller, após o seu erro e a sua grande decepção, se arrependeu do que havia feito e voltou para a sua igreja de origem. Ele mesmo disse: eu francamente reconheço meu desapontamento. Nós esperávamos a vinda pessoal de Cristo para aquela época. E agora, argumentar que não estávamos enganados é desonesto. Nós nunca deveríamos ficar envergonhados de confessar nossos erros. Miller se arrependeu e morreu crendo que um dia Jesus iria voltar à Terra. E nisso ele estava certo. De fato, Jesus vai voltar, mas nós não temos liberdade e autorização para marcar o dia da sua vinda. É por isso que ele diz que ele não concordava com as interpretações que foram dadas posteriores ao erro dele. Os adventistas dizem que Miller era um homem de boa conduta, de boa moral, e isso é verdade. Mas, como dizia o Dr. Martin Lloyd Jones, ele era um sincero, mas errado. Um certo escritor adventista disse que Miller errou por amor, mas isso não resolve o problema. Sinceridade apenas não constitui o fundamento da verdade. Paulo disse em Romanos capítulo 10, versículos de 1 a 4, que os judeus eram sinceros, que eles eram zelosos por Deus, mas eles não tinham entendimento correto do Evangelho. Dizer que Miller errou por amor não ajuda em nada. A maneira de reparar um erro não é continuar no erro dizendo que a pessoa errou por amor. A maneira é arrepender-se e voltar-se para a verdade do Evangelho. Para mim e para você que está me ouvindo, o que importa é a verdade do Evangelho e não o sentimentalismo. Agora vem uma pergunta importante. Se Miller estava errado, então por que o movimento millerita continuou? A resposta está nos seguidores de Miller. Por volta do amanhecer, no outro dia, Edison apareceu com uma nova explicação do fenômeno. E ele disse que ele teve uma visão no qual ele via o Cristo passando do lugar santo para o santo do santo celestial. Segundo Edison,
Miller não estava errado quando ele disse que Jesus viria. Ele estava errado apenas a respeito do lugar onde Jesus viria. Porque Miller disse que Jesus viria purificar a terra, mas Edison disse que Jesus veio para purificar o santuário celestial. Em 1844, Jesus saiu do lugar santo para o Santo dos Santos celestial. A pergunta é, como Edison sabe disso? A Bíblia afirma alguma coisa sobre isso? A resposta é absolutamente não. Mas como Edison sabe disso? Porque ele teve uma suposta visão. Você notou algo estranho nisso? A história da Igreja Adventista está fundamentada sobre uma fraude histórica, que é o erro de Miller, e uma explicação suposta de Edison baseado em uma visão particular. A palavra de Deus diz em Gálatas, no capítulo 1, versículos 8 e 9, que mesmo que venha um anjo do céu e pregue um evangelho que vá além daquele que nós temos pregado, que seja anátema. Em outras palavras, nós não temos o direito de acrescentar nada ao que já foi revelado por Deus por meio dos profetas e dos apóstolos do Novo Testamento. Mas a Igreja Adventista se fundamenta tão somente no crivo da verdade apregoada por Edison e Ellen White, que supostamente tiveram visões do Senhor a respeito dos últimos dias. As explicações para os erros de Miller estão baseadas não na palavra de Deus, mas nas supostas visões de Edison e de Ellen White. Você está disposto a acreditar em quem? Na palavra de Deus ou nas supostas revelações de Edison e a senhora White? O que a palavra de Deus diz sobre a entrada de Cristo no santuário celestial é: Hebreus capítulo 9, versículo 11 e 12 diz: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior, o mais perfeito tabernáculo, não feito por homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e de novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve eterna redenção. E isto não aconteceu em 1844, mas no primeiro século, quando Jesus voltou e assentou-se à destra da majestade nas alturas e intercede por nós por toda a eternidade.